Boa tarde a todas as pessoas, boa tarde a todas, todos e todas. Dizer que primeiro é uma honra estar aqui neste momento. Eu vou começar me audiodescrevendo, tá? Eu sou uma mulher negra que está de turbante branco, usando um blazer preto, um macacão vermelho e branco com detalhes em azul. Eu estou me audiodescrevendo caso tenha alguma pessoa com deficiência visual na plateia, né? Mas a ideia é que a gente consiga aqui trocar de um lugar de muita certeza do que a gente está falando, mas num lugar não de imposição, mas de troca, né? Então, eu começo aqui pedindo licença a toda a minha ancestralidade guiança para estar neste momento falando com vocês e dizer que eu estou muito preocupada, porque eu já ouvi que o nível da palestra da manhã foi excelente, né? E eu espero, de alguma forma, conseguir contribuir com vocês, na formação de vocês, dentro do meu pouco conhecimento dessas áreas que eu navego, né? A gente vai falar sobre uma temática que, para mim, é muito cara, porque é falar sobre interseccionalidade enquanto ferramenta e entender como a interseccionalidade é uma ferramenta para o direito, como é que a gente consegue operá-la, né? Mas, antes de falar disso, eu sempre digo, é uma temática muito cara para mim, enquanto uma mulher negra, mas ela é uma temática, para mim, mais cara ainda porque eu sou operadora do direito. Enquanto operadora do direito, eu busco a justiça social, né? Principalmente nas áreas que eu milito. E buscar a justiça social sem interseccionalidade efetivamente não é possível. E a gente vai ver isso ao longo desse processo. Mas, como a gente está aqui em um grupo seleto, eu acho que eu posso começar trazendo algumas reflexões para vocês, né? Eu queria começar, antes de falar, contextualizar que a interseccionalidade... E aí eu botei o slide, mas assim, de antemão eu vou dizer que eu não vou ler tudo isso, e eu não sou a pessoa de seguir slides, né? Mas, assim, essa sou eu, a feminista negra, como o currículo já foi lido. Eu sou uma mulher candomblessista, integrante de comissões da OAB. Eu, efetivamente, acredito que a gente só consegue transformar o mundo quando a gente se propõe a se mudar e mudar o nosso entorno. Então, de fato, para mim, eu advogo com uma missão muito forte. E aí, por entender que a gente só consegue transformar o mundo se a gente consegue transformar o nosso entorno, é que eu fundo a Uma Mais, que é uma startup que está voltada para a transformação de ambientes laborais numa perspectiva interseccional com ferramentas do feminismo negro. Tá, passado isso, vem o momento do que a gente vai falar um pouquinho. A gente vai fazer uma contextualização histórica muito rápida, falar um pouquinho sobre o que é interseccionalidade, falar um pouquinho sobre caleidoscópio social e interseccionalidade de direito. E aí, esse é o momento de reflexão, né? Eu queria propor uma reflexão simples, de fato, né? Se vocês, hoje, fossem numa consulta médica, estou com sintoma X, e você apresenta esse sintoma para o médico não te pergunta qual a sua idade, qual o seu histórico familiar, qual a sua identidade de gênero. Ele não te pergunta absolutamente nada. Ele só vê o seu sintoma e diz assim, diabetes, hipertensão. Só com base no sintoma. Ele não olhou para você, ele sequer te olhou, ele não sabe quem é você. Ele só com base no sintoma lhe deu um diagnóstico de uma doença que, inclusive, é crônica, né? Diabetes, vamos pensar em hipertensão. Vocês, efetivamente, e aí eu estou trazendo para a minha realidade, vocês confiariam na sentença? Vocês acham que um médico que julga sem saber, que julga entre aspas, né? Mas que dá um diagnóstico sem saber histórico familiar, tendências genéticas, contexto, se não sabe se sou uma pessoa que treina, se eu não treino. Ele está apto, ele está fazendo isso de uma maneira correta, coerente? Esse silêncio eu posso interpretar como um tanto quanto questionável. Vamos dizer assim, minimamente questionável, né? Então, para a gente entender do que a gente vai estar falando aqui, entendendo interseccionalidade, eu trouxe essa pequena reflexão para vocês perceberem do que a gente está falando. Porque se eu não conheço, se o médico não sabe se eu sou uma mulher negra, se eu sou uma mulher branca, se eu sou uma mulher que tenho condição de ter uma boa alimentação balanceada, se eu tenho condição, se ele não sabe se eu tenho saneamento básico na minha casa, ele efetivamente pode me dar um diagnóstico totalmente distinto, se eu tenho histórico familiar ou não. Ele vai me dar um diagnóstico que não corresponda com a minha realidade. E que isso vai afetar a minha vida de uma maneira extremamente gravosa, né? E aí, para a gente entender que eu trouxe essa reflexão, eu acho que algumas pessoas já captaram, mas ao final a gente vai conversar um pouquinho sobre isso,
é entender, basicamente, como é que surge essa ideia de interseccionalidade quando a gente questiona os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada, proclamada pela ONU, lá em 1948, fala de direitos humanos de uma maneira muito generalista, igualitária. É um marco extremamente importante para nós. Mas quando a gente passa a trazer uma análise que seja mais realista e concreta, a gente percebe que, na verdade, falar de direitos humanos sem identificar outros grupos identitários, outras pessoas, e sem entender que a igualdade formal ela não alcança todas as pessoas, porque os pontos de partida são distintos, não estamos fazendo igualdade. A gente não está garantindo direitos humanos. E aí a gente vê um movimento que vai questionar, né? Através de Kimberlé Crenshaw, lá na década de 1990, que vem lá num documento que vai trazer um protocolo e que vai dizer o que é interseccionalidade, mas assim, trazer de uma maneira muito seca para vocês não faria muito sentido. O que é interseccionalidade? É só analisar as múltiplas identidades? É só analisar a forma como raça e gênero, que se utiliza basicamente como se raça e gênero fossem sinônimos. Pronto, então agora a gente olha para as mulheres negras, a gente está fazendo interseccionalidade. Não, interseccionalidade não é isso. Interseccionalidade, ela nasce, ela vem de um movimento de grupos racializados que vão dizer que dentro dessa perspectiva de universalidade de direitos humanos, existem grupos que não são visibilizados. Sabe por quê? Porque Esperança Garcia, que foi reconhecida como a primeira advogada negra do Brasil, pela Ordem dos Advogados do Brasil, ela, em 1770, escreveu uma carta, e sabe o que ela reivindicava? Direito a ter, né, uma integridade física respeitada enquanto a mulher escravizada, a conviver com seu marido e a ter os seus filhos e a não ver os seus filhos sofrendo múltiplas violências a ponto de lhe ver saindo sangue pela boca. Esperança Garcia reivindicava humanidade em 1770. Mas quando a gente vai estudar direitos humanos, a gente não fala de Esperança Garcia. E a gente também não fala de Sojourner Truth, que tem um discurso que vai estar lá no livro de Angela Davis, Mulheres, Classe e Raça, e ela vai dizer assim, na Convenção de Direitos das Mulheres, e ela ouvia o discurso, né, falando da importância do reconhecimento da igualdade de mulheres, e aí ela pergunta, mas eu não sou uma mulher, eu parei 5 filhos. Eu não sou uma mulher. Então, Sojourner Truth questiona um direito a uma humanidade sendo lida como mulher, porque ela já trabalhava. Ela estava ali e ela dizia assim, mas ninguém me dá a mão para eu subir na carruagem. Eu não sou lida como mulher, eu não sou lida como uma pessoa. Então, efetivamente, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente resgata todo um movimento que questiona que ser humano é esse que você está se referindo? Que mulher é essa que você está se referindo? Se ela não alcança as minorias e as diferenças, ela efetivamente não está cumprindo o papel social de buscar justiça social. Então, não serve para mim, porque ela não me inclui. E ela não me inclui porque ela não visibiliza as minhas identidades. E aqui a gente não vai falar de recortes, a gente vai falar de identidades que marcam a nossa existência, a nossa subjetividade. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ver a interseccionalidade de uma maneira muito genérica de dizer assim, não, nossa, eu estou falando de um grupo a partir de uma perspectiva de raça e eu aqui, pessoas negras e pessoas negras, uma lógica de super inclusão. Aí eu não visibilizo as diferenças de mulheres negras, já que não somos todas as pessoas iguais, né? Todas as pessoas negras não são grupos homogêneos. Por outro lado, eu vou para a subinclusão, eu não consigo, quando eu falo de mulheres, eu não consigo visibilizar as diferenças intragênero. Que mulheres você está falando? Mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres lésbicas, quem são mulheres trans? Quem são essas mulheres que você está falando? Então, interseccionalidade, ele vem para mostrar que existe uma série de possibilidades aí, não sou a pessoa do slide, né? Que existe uma série de possibilidades, antes eu vou chegar aqui. Existe uma série de possibilidades que não estão visibilizadas a partir de uma perspectiva única de identidade. Não somos pessoas, e aí não somos pessoas lidas em grupos homogêneos. E esse é o ponto. Entender que interseccionalidade enquanto ferramenta vai abrir um leque de possibilidades de identidades. E aí você vai ter uma encruzilhada, a gente chama de encruzilhada identitária.
uma vez que eu sou uma mulher, que eu sou uma mulher negra, sou mulher e negra, e que eu não estou falando de sobreposição de identidades, eu estou falando de que uma vez que o racismo ele se imbrica com o gênero, a posição social que eu ocupo é outra, e não tem como dissociar. Não dá para você dizer que agora eu sou mais mulher e eu estou sendo discriminada porque eu sou mulher, agora eu sou mais negra e eu estou sendo discriminada porque eu sou negra. Não. A sobreposição e a interseccionalidade vai dizer o seguinte: o marco, uma vez que você tem múltiplas opressões e múltiplos marcadores identitários, que é como se fosse assim, grudou, não desgruda, é indissociável. Então, eu sou uma mulher negra com deficiência, sou uma mulher negra trans, eu sou uma mulher negra lésbica. E isso me coloca em lugares distintos nessa sociedade, no que a gente fala de dinâmicas de poder, dessas relações sociais. E aí, como é que o direito ele faz isso ao longo do tempo? Porque, por exemplo, a gente fala muito de interseccionalidade entendendo mulheres negras, e eu falo deste lugar, mas muito pela minha pesquisa. Quando eu fiz a pesquisa do mestrado, que eu concluí a defesa ano passado, eu trabalhei com egressas do sistema prisional. Eu trabalhei com egressas do sistema prisional porque a Uma Mais nasce nesse propósito de entender o trabalho dignifica o homem. Quem é essa pessoa que está sendo dignificada pelo homem, né? Pelo trabalho? Quem está tendo oportunidade de acessar esse mercado de trabalho formal? Porque, via de regra, a gente sabe que mulheres como eu não têm acesso a esse mercado de trabalho formal. E, uma certa vez, uma visita numa unidade prisional, eu me deparei com uma realidade que me açoitou. Eu vi que as mulheres que estavam do outro lado eram mulheres como eu, mulheres negras, que não tiveram oportunidade de estudar, de trabalhar. E aí eu fui entender como é que esse mercado, como é que essa sociedade que vira para essa mulher e nega a oportunidade de sobrevivência, que acaba causando o seu encarceramento por múltiplos fatores, e aqui não caberia a mim fazer nenhum juízo de valor, né? Nem se fosse juíza, não caberia a mim fazer nenhum juízo de valor, mas assim, como é que esse mercado depois trata essas mulheres? Como é que essa sociedade depois trata essas mulheres? Só que eu não queria falar pela minha voz, porque, eu, primeiro, não sou egressa do sistema prisional, segundo, meu lugar acadêmico é muito confortável. Sou uma mulher que está fazendo mestrado na Universidade Federal da Bahia. Advogada, continuo trabalhando, não é esse lugar. Eu quero entender o que é que elas vão denunciar. Então, a gente vai fazer eu fui fazer uma pesquisa com elas, mas fazendo todo um resgate. Em que momento é que a gente começa a identificar que toda a formação do nosso ordenamento jurídico, ele é ali, ó, imbricado racismo e sexismo, racismo e sexismo. E aí eu faço essa pesquisa para entender a partir das legislações, né? E como eu estudo o sistema penal, a gente tem uma divisão trazida por doutor Nilo Batista, trazida também por doutora Ana Flausina, que vai trazer as encruzilhadas, a legislação e como o tratamento era distinto. Quando eu falava, por exemplo, no sistema penal colonialista, na perspectiva das ordenações filipinas, eu tinha, de um lado, mulheres negras que tinham o fato de serem mulheres negras como uma forma de impunibilidade daquele crime de estupro praticado contra aquele corpo. Em contrapartida, quando era um corpo branco, eu tinha uma punibilidade, eu tinha uma sanção. Aí, quando você vai avançando ao longo desse processo, você tem mulheres que estavam ali o tempo todo reivindicando o seu direito de existência, de humanidade, o direito a pleitear os seus corpos. E aí você vai ter, por exemplo, um sistema penal imperial escravista, você tem uma portaria que proibia mulheres negras de lavarem roupas nas fontes. Mulheres brancas, elas não lavavam roupa e não eram proibidas de circular nas ruas. Em contrapartida, aqui em Salvador isso aconteceu. Então, existe um tratamento ao longo de toda a formação do nosso ordenamento jurídico que olha mulheres negras de uma outra forma e que olha mulheres brancas de uma outra forma. Mas aqui a gente não está para dizer assim, mulheres negras sofrem mais que mulheres brancas, porque essa Olimpíada de sofrimento não nos interessa. Efetivamente, para nós, tanto faz, a gente não está querendo saber quem sofre mais. A gente está querendo saber como é que nós, operadoras e operadoras do direito, fazemos a diferença. Para entender que essas históricas desigualdades e relações assimétricas precisam ser reparadas. E qual é o nosso papel nisso? Né? Então, a partir deste processo, eu vou trazendo. Né? Aí eu trago todas as vezes uma outra pessoa, uma outra mulher que está ali reivindicando a existência. Então, se no sistema penal republicano eu tenho a figura das mulheres públicas, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu só ouvi falar a partir da pesquisa,
que estavam vagando nas ruas e elas poderiam ter seus corpos violados. Em contrapartida, das mulheres lidas como mulheres, né? E mulheres, em sua grande maioria, racializadas como brancas, elas não tinham essa preocupação de estar vagando na rua e poder ser violadas de uma maneira não punível, né? Digamos assim. Estava certa a palavra, mas... E aí a gente vai avançando para entender como é que isso vai acontecendo e vai se atualizando ao longo desse processo. Para quê? Para que a gente fale aqui, entendendo o que é interseccionalidade como uma abertura de caminhos. Eu trouxe no outro slide aqui também uma encruzilhada para a gente entender que interseccionalidade é uma ferramenta hermenêutica, sim, mas ela é extremamente necessária para todos nós operadores e operadoras do direito, porque ela faz abrir uma série de possibilidades, porque de quem que eu estou falando? Então, quando eu trouxe lá aquela reflexão do médico, é para entender, tá, mas diante desse sintoma, em que medida que a sua idade interfere nesse sintoma para eu poder te dar um diagnóstico? Em que medida que o fato de você ser uma mulher negra periférica, não analfabeta funcional, interfere na forma como eu vou julgar o seu caso? Em que medida que o fato de você ser uma mulher mãe solo interfere na forma como eu vou olhar para as interações sociais todas? E aí sim eu posso dizer, de fato, aqui existe uma assimetria social que é histórica. E que por mais que ela não me diga de maneira muito direta, e por vezes no processo de entrevistas eu percebia muito isso, tinham coisas que não eram ditas, né? Uma das entrevistadas me disse assim, eu pedi para ela recebe Bolsa Família, eu pedi para ela não assinar minha carteira, e aí ela confiou em mim enquanto trabalhadora doméstica. Ela confiou em mim, eu lhe devia fidelidade. Eu disse para ela que eu não ia processar. E aí ela conseguiu me contratar a partir da lógica de que eu não iria, que eu estava abrindo mão do meu direito de uma maneira consensual. O que é que a gente está falando? Ela não sabe do que ela está fazendo. Ela efetivamente sabe e não sabe do que ela está fazendo. E, por vezes, ela não vai dizer de uma maneira muito expressa que o direito dela foi violado. Porque, historicamente, você tem lugares sociais que são garantidos para essas pessoas. Isso garante o quê? Uma subalternidade, um lugar de servidão. E aí, quando você entende que essa mulher está sendo eivada de um direito por uma estrutura que está posta antes dela, efetivamente, é o nosso papel questionar, ainda que de maneira indireta. É o nosso papel aí, seguindo o protocolo de gênero, né? o protocolo sobre julgamento de perspectiva de gênero, e que traz e que conceitua interseccionalidade, mas qual é o nosso papel real? É entender as nuances dessas dinâmicas sociais. É entender que nem tudo está dito de maneira explícita, mas que isso não impede dessa estratificação social estar sendo posta. E que se o meu papel é fazer justiça social, é pelo menos buscar o máximo possível fazer justiça social, é entender como é que essas dinâmicas sociais elas vão se organizar de maneiras distintas. E a interseccionalidade vem nesse lugar, uma ferramenta que vem trazida pelo feminismo negro, reivindicando o quê? Reivindicando que consigamos enxergar que existem múltiplas possibilidades de existência. E que isso vai estar ali diretamente relacionado com a própria posicionalidade. Eu só queria basicamente mostrar essa imagem, que é um caleidoscópio. Esse caleidoscópio ele é feito com base no livro, um artigo, na verdade, de Cecília Sandenberg, que ela traz a ideia do caleidoscópio de gênero para entender, para dizer para a gente, olha, interseccionalidade é extremamente importante porque ela vai visibilizar as diferenças. Ela vai dizer, olha, nós não podemos falar de pessoas como se fossem apenas números estivessem taxadas a partir de apenas um marcador. Então, quando você visibiliza as diferenças, você entende múltiplas identidades e que essas múltiplas identidades elas vão interagindo e vão mudando ao longo do tempo. Mas tá. E como é que fica a posição social? Existem pessoas que estão mais ao centro e que têm acesso a direitos e privilégios, e existem pessoas que estão mais à margem. E à medida que você vai colocando um outro marcador, isso muda. Então, ali ao centro, você teria o homem branco, hétero, cis, sem deficiência. E aí, à medida que você vai colocando marcadores como gênero, quando você coloca raça, quando você coloca classe, quando você coloca deficiência,
quando você coloca território, nação, quando você coloca religião, à medida que você vai colocando um outro marcador identitário, você muda a posição social. E aí você vai perceber que a pessoa vai estar ou mais à margem ou mais ao centro. Mais perto de sofrer vulnerabilidades sociais ou mais perto de estar acessando direitos e garantias que foram ali previstas na nossa própria Constituição. Então, o que é importante que a gente entenda, numa perspectiva de analisar onde é que a interseccionalidade entra para o direito, é entender como é que se dão essas dinâmicas de relações sociais na lógica de dominação, na lógica de exercício de poder, na lógica de fato perceber que muda. Tudo muda quando você faz um incremento, digamos assim, que não é falar de soma, mas é quando você vai colocando um outro marcador identitário e você percebe que esse processo de identidade ele se molda a partir desse lugar. Né? Então, a ideia que a gente precisa cada vez mais trabalhar é entender que quando a gente está falando de interseccionalidade e quando a gente está falando de realidades sociais, a gente está falando necessariamente de visibilizar estruturas históricas que continuam ainda se atualizando. Né? Esses são dados do IBGE. E que, à medida que você fala de empregabilidade, acesso ao mercado de trabalho formal, que você fala de micro e macro violência dentro do ambiente de trabalho, o que você percebe é que isso não está diminuindo. Estamos em constantes movimentos de cobranças sociais para que, sim, isso se modifique. Mas, efetivamente, quem são as mulheres que estão à frente? E aí, trazendo um pouco da minha perspectiva, eu tenho uma startup, né, para além de advogada, eu tenho essa startup, a Uma Mais, e frequento esse ecossistema de inovação. Poucas são as mulheres negras que estão neste lugar. Eu ainda não conheci pessoalmente startups lideradas apenas por pessoas com deficiência. É muito difícil você perceber, e aí é cruel você perceber que você está numa caminhada que acaba te levando para um isolamento social, porque à medida que você vai avançando, é como se os seus eles não tivessem lá com você. Isso é muito perverso justamente porque é o que o sistema faz. E aí ele vira a cabeça, faz a pessoa achar que mudou de realidade, quando não mudou. A crueldade está em você estar ali isolada, o que a gente chama de fenômeno de tokenismo, você ser contratada de uma maneira isolada para fazer algo que deveria estar sendo feito pelos seus pares, por pessoas diversas, e eu acho extremamente importante essa temática, letramento para a diversidade, porque a gente precisa reconhecer que nós não somos pessoas homogêneas, eu sempre falo isso, porque a gente tem a ideia de colocar pessoas em blocos homogêneos. Agora sim, mulheres negras, pá, todo mundo pensa igual, todo mundo se veste igual, todo mundo... Mulheres feministas, tá, todo mundo pensa igual, todo mundo... Mulheres do judiciário, as juízas. Não é. Nós temos perspectivas diferentes e as nossas experiências, elas moldam a nossa forma de existir, de relacionar com as outras pessoas e de perceber essas dinâmicas de poder, porque é isso. Poderia simplesmente dizer assim, vou aqui falar com vocês a partir da minha perspectiva de vivência enquanto mulher negra, que transita enquanto jurista, né, porque eu sou advogada, mas não, eu fui entender que a minha realidade é apenas uma realidade marcada pela minha vivência e que existe uma série de outras realidades que precisam ser visibilizadas e, mais do que visibilizadas, legitimadas. Invisibilizar as nossas diferenças e trajetórias não nos coloca em nenhum outro lugar que não seja a promoção de mais violência. A manutenção de uma simetria social que acaba sendo uniforme. Então, efetivamente, para que a gente usa a interseccionalidade? É para questionar. É para questionar, não de uma maneira só teórica, e dizer, mas de que mulheres, que eu falei exatamente isso, né? De que mulheres você está falando? Quais são as práticas que você está falando? De quais pessoas você está falando? É para questionar de uma lógica que seja prática. No dia a dia, como é que a gente faz isso? Quando você vai no médico, você quer uma anamnese. Né? Você quer uma boa anamnese, porque você quer que ele identifique ali as formas como os múltiplos fatores, que eles chamam de fatores e condições pré-existentes, podem interferir ali na sua condição de saúde. Então, o que a gente tem que fazer numa perspectiva de interseccionalidade, enquanto operador e operadora do direito, é saber como é que essas realidades elas interpelam diretamente, não só a subjetividade, mas a própria forma de existir daquele corpo. É entender como é que estão existindo as mulheres negras que perderam seus filhos
e que não tiveram condição nenhuma de voltar para o mercado de trabalho formal e que não tiveram benefício previdenciário garantido. O que é que a gente faz com isso? Porque essa mulher adoeceu, muitas vezes, como o último ato da violência trouxe, né? Vítima de violências estruturais, policiais, muitas vezes, e aqui não é desse lugar, é entender o que é que a gente faz com essa mulher que não tem condições de trabalhar porque entrou numa depressão crônica, por ter perdido seu filho, vítima de uma violência policial. O que é que a gente faz quando ela é demitida por justa causa? Porque existe uma série de faltas, de fato, reiteradas e atrasos reiterados. Mas por quê? Porque está tendo uma briga de território dentro de onde ela mora. O que é que a gente faz com isso? Como é que a gente vai para outra etapa para entender que, por muitas vezes, a gente está falando de pessoas cujas identidades elas precisam negar para elas mesmas, para depois elas conseguirem. Porque, assim, falando, por exemplo, a gente não anda questionando pessoas héteros de quando foi que elas se assumiram, ou de como foi o processo para elas. Mas a gente questiona pessoas homossexuais, de orientação sexuais distintas, pansexuais, enfim, de como é que foi o processo para elas, e a gente não entende que isso, dentro do ambiente de trabalho, é uma violência. E que esse corpo continua sendo violado e que o nosso papel é ir além de dizer, mas quais são as políticas que você tem? Eu invisto em treinamento. Que treinamento é esse? Você tem um canal de denúncia. A gente fez uma pesquisa em uma construtora nacional, né? Foi um centro de universidade nacional, a gente rodou 3 estados. Todas as pessoas sabiam de cor a existência de um canal de denúncia. Tem canal de denúncia, tem canal de denúncias. Mas todos eles, todas as vezes, principalmente homens, que você questionava sobre identidade de gênero, era um caos. Era um caos. Porque eles não sabiam. Eles efetivamente não sabiam o que era. E 2, as piadas eram gritantes. Você é viado, A masculinidade dentro desses ambientes que não é questionada e que não é lido como uma forma de violência, porque é naturalizada. E aí, a gente faz o que com isso? Né? Quando não consegue trabalhar dentro daquele ambiente que é extremamente tóxico. Porque Só que no final das contas você pergunta, tem racismo aqui nesse ambiente? Ele fala assim, não, a gente faz as brincadeiras, mas todo mundo deixa. Quando não sabe o que é racismo recreativo. A gente faz o que com isso? E esse é o ponto. Qual é o nosso real papel? E aí é basicamente isso que eu já nem... Qual é o nosso... os slides vão passando. Mas qual é o nosso real papel enquanto operador e operadora do direito, reconhecendo essas diferenças sociais, reconhecendo que nem todas as pessoas conseguem visibilizar as micro e macro violências que sofrem dentro do ambiente de trabalho, reconhecendo que nem todas as pessoas têm oportunidade de participar de seleção, porque os critérios objetivos deles interpelam, eles barram antes, como formação acadêmica. Muitas vezes a gente fazia processo seletivo e perguntava, mas para quê? Porque hard skills, que a gente fala de competências técnicas, você consegue desenvolver com muito mais facilidade do que as competências comportamentais. E competências comportamentais precisam ser analisadas de uma perspectiva que não sejam, digamos assim, a palavra que eu queria falar era dominante, mas assim, que não reproduzam uma lógica de estigmas sociais. Entender que as pessoas elas têm uma formação identitária distinta a partir do seu território, a partir da sua formação social, a partir das pessoas com quem eu interajo. Então, eu não posso exigir competências emocionais da mesma forma para todo mundo. Porque o que é lido como competência emocional, muitas vezes vai acabar polindo e tolindo o desenvolvimento de uma pessoa. Porque no entorno, no território onde ele vive, vai ser muito difícil chegar com a roupa toda engravatada. Então, ele prefere efetivamente não aceitar aquela vaga de emprego para não ser hostilizado naquele ambiente onde ele vive. E a gente faz o quê com isso? Então, assim, é muito mais do que chegar aqui e dizer que tem fórmula pronta, porque não tem. A lógica de entender que interseccionalidade é uma ferramenta que não é só uma ferramenta, mas é uma prática extremamente necessária, indispensável para nós, operadores e operadoras do direito. Não dá para abrir mão. Não dá para dizer assim, não vou utilizar da interseccionalidade. Não é uma perspectiva interseccional. Quando a gente fala da interseccionalidade no direito, a gente está falando necessariamente de uma reparação, de uma relação que foi assimétrica ao longo de um processo histórico de formação social e que o nosso real papel é, sim, ir além. É dizer como é que a gente consegue, visibilizando essas diferenças,
fazer com que as pessoas elas tenham o mínimo que está lá previsto na nossa Constituição. Artigo 1º, que é a dignidade, que é ser lida como humana, que é ser lida como pessoa, né? E que o nosso ordenamento fez ao longo de todo esse processo uma lógica de desumanização a partir do mito da democracia racial, que vai perpetuar a ideia de que existe uma harmonia social entre todas as pessoas racializadas. Entretanto, não existe, porque a gente sabe quem é que continua morrendo, quem são as pessoas, qual é a cor das pessoas que continuam morrendo, qual é a cor das pessoas que estão desempregadas, qual é a cor das pessoas que estão com fome, e não só das pessoas que não é só a cor, a gente sabe o gênero das pessoas que estão adoecendo nos ambientes de trabalho, a gente sabe o gênero das pessoas que estão adoecendo dentro de suas casas por não terem condições, de fato, nem de trabalhar fora, nem de manter e cuidar de seus filhos e dentro de uma dupla, tripla jornada. A gente sabe quem é que está efetivamente sendo negado e tendo suas ideias apropriadas e violadas dentro desse ambiente de trabalho, quando, por exemplo, uma pessoa com deficiência, que não tem oportunidade de alcançar outros degraus, porque, não, mas você foi contratado para cumprir cota. Né? Então, efetivamente, qual é o nosso real papel? Né? E entender isso, eu acho que vai além de qualquer teoria. É prática. É prática. É no dia a dia, é entender essas realidades, é ir além do que é teorizar aqui, é ir além. Então, a ideia que eu queria muito trazer para vocês, dentro desse intervalo de tempo, tá vendo? Era muito trocar sobre qual é o nosso papel como agente de mudança. Efetivamente, a gente só consegue fazer uma mudança quando a gente se dispõe a gente só consegue fazer a transformação quando a gente se dispõe a ser agente de transformação. E é o nosso papel, né, ser esse agente de transformação. A ideia que eu queria era conseguir trazer um pouquinho disso aqui para vocês, para que a gente pense a interseccionalidade não só como algo dispensável, não só como algo que agora, neste momento, eu quero jogar sob essa perspectiva, é como algo que é intrínseco à nossa profissão, a profissão de vocês, a minha profissão enquanto advogado, que é efetivamente buscar a justiça social reconhecendo essas diferenças. Não dá para abrir mão da interseccionalidade. Não dá. A gente só consegue fazer justiça social se a gente entender quem é o sujeito e quais foram as múltiplas opressões que ele sofreu ao longo desse processo que trouxeram aquela situação ali jurídica e que ele efetivamente precisa ter de tratamento que garanta essa humanidade. Então, meu convite é que efetivamente nós possamos ser esses agentes de transformação. E aí, eu já agradeço a atenção, a escuta atenta e dizer que é isso. A gente está aqui para fazer uma revolução e contem comigo. Doutora Cídia, eu tenho certeza que a sua palestra vai nos trazer a possibilidade de pensar em cada audiência como a gente pode aplicar essa interseccionalidade na medida em que a gente ouve vários relatos e sempre por trás daquela realidade que é apenas do direito do trabalho, a gente sempre sabe que tem algo mais. Né? A gente vê isso sob a perspectiva do gênero, mas também nessa questão racial, na questão da orientação sexual, quantas demandas hoje a gente tem na mesa de audiência que nos faz pensar além daquela situação típica do direito do trabalho, mas que tem sempre a questão da humanidade que a senhora falou. Né? E eu queria disponibilizar aqui para a plateia, para os nossos colegas, quem quiser fazer pelo menos uma ou duas perguntas, pode mandar para a gente aqui, para a doutora Cídia responder. Enquanto não chega uma pergunta, eu queria fazer só um comentário de uma das suas falas, é que a necessidade desse letramento, porque, na verdade, eu, enquanto mulher negra, posso dizer que nesses 30 anos de magistratura posso ter sofrido vários episódios de discriminação que sequer identifiquei como tal. Porque a gente, quando chega num lugar desse que a gente é minoria, a gente já se sente tão grata por estar ali, aquele sentimento de pertencimento é tão maior, de você se fazer pertencer, que você às vezes não conhece, né? E não identifica. E aí, é claro, vem também aquele aspecto que a senhora fala da realidade pessoal de cada um, de como foi criado. Mas o fato é que todos nós chegamos e dizemos assim, nós não somos preconceituosos, mas às vezes a gente tem atitudes preconceituosas que a gente sequer
identifica, e é uma piada, e é uma brincadeira, enfim, a gente acaba se dando conta disso. E eu confesso que, como mulher negra que cheguei a um cargo como esse de desembargadora, e hoje de manhã alguém disse assim, o racismo acompanha, embora eu não tenha algum relato clássico para dizer aqui, mas eu posso registrar para meus colegas que o momento mais difícil foi no dia que eu tive uma conversa com meu filho sobre abordagem. Eu disse, filho, eu não era desembargadora, era juíza só, e ele nunca utilizou disso, mas eu disse, no dia que você for abordado, você será abordado como um homem negro. E você tem que saber ser abordado por um homem negro. Como um homem negro. É diferente. Então, todas as vezes você tem que ter esse cuidado e saber que você, no meio dos seus amigos, colegas, você será o primeiro a ser abordado, né? E será diferente. Isso, para mim, foi assim aquele choque de realidade, e quando você toma consciência da nossa realidade num estado predominante, numa cidade predominantemente negra, né? Em que você ter que ter esta conversa no século XXI com um filho não é fácil, não é fácil. E tanto é que o cargo da mãe nunca foi relevante, nem será, né? Ele vai ter a vida própria dele, mas ele tem que entender que isso vai levá-lo para o resto da vida. Ele vai ter que saber lidar com isso, né? Então, muito importante essa sua fala. Chegou alguma pergunta assim? Sim? Pode ser disponibilizado, se alguém quiser fazer. Você falou da interseccionalidade, então desses elementos de marcadores de opressão, e muitas vezes a gente consegue identificar quando de fato é trazido, é posto nos processos. Mas nem sempre a gente vai ter a própria advocacia mobilizando ou até nomeando a questão da interseccionalidade. E esse letramento parabeniza a escola que está ocorrendo, mas também a gente vai ter diferentes níveis de percepção da própria magistratura. Então, minha dúvida é, nessa situação em que ele não é nomeado, a própria perspectiva da interseccionalidade, ou que a gente vai ter, então, magistrados e magistradas em diferentes níveis de percepção desses indicadores de opressão. Aí eu falo lembrando das mulheres trabalhadoras domésticas, em sua maior parte, com as carteiras de trabalho não assinadas, ou então daquelas mulheres que precisam se deslocar em grandes centros urbanos e que isso impacta na pobreza de tempo. Então, minha dúvida é como é que a gente trata em perspectiva interseccional quando ela não é nomeada pela advocacia ou diante desses desafios que a gente tem de formação mesmo. Seria isso. Doutora, obrigada pela pergunta. E eu acho que já trouxe muitas questões, porque na realidade eu estava pensando sobre isso, porque quando a gente fala hoje em dia de fazer uma capacitação da advocacia sobre perspectiva de gênero e raça, é para que a gente consiga nomear. Mas existem outros instrumentos dentro do próprio processo instrutório, né? Você tem ali um documento de identificação que tem lá, ainda que por vezes meio rasurado, a foto, a identificação de qual identidade de gênero, você tem identificação de raça, você consegue visibilizar, por exemplo, a partir de um comprovante de residência, a distância, o bairro. Então, existem alguns elementos que, de fato, é isso. A advocacia estamos em um grande processo de transformação social e a advocacia está aprendendo a fazer isso. Antes mesmo do protocolo, eu já fazia. Eu dizia, olha, não é um fato aleatório. A gente está falando aqui de uma mulher negra periférica, cuja essa condição interfere diretamente na forma como ela tem a prestação de serviço, ou como ela lida na sociedade, ou como ela consegue interpretar essa oportunidade de emprego e a lógica de subordinação. Mas, ainda que isso não seja nomeado, existem alguns elementos que estão na nuance e que isso a gente precisa treinar, literalmente, a partir dessa lógica de letramento. Como é que a gente consegue perceber além do que está dito, ou além do que não é dito, né? Então, quando eu identifico o bairro, quando eu identifico, por exemplo, a condição, e aí se eu estou numa instrução, se eu pergunto, tem filhos? Quantos? Mora com quem? A senhora, o pai é presente? Coisas que eu consigo identificar, por exemplo, eu estou falando de uma mãe solo, né? Se eu estou falando de uma mulher que não tem uma rede de apoio, se eu estou falando, por exemplo, de uma mulher periférica que não tem uma condição, um grau de instrução alto, e quando eu trago isso numa audiência de instrução, eu consigo fazer com que ela traga de uma maneira que seja não medrosa, porque é isso, existe
um julgamento de que, ai meu Deus, eu estou aqui na justiça, eu preciso... E aí, quando eu trago essa mulher para falar da realidade dela de uma forma mais humanizada, eu consigo dizer, olha, não, aqui a gente pode. Aqui a gente consegue trazer uma análise que seja mais humana para visibilizar isso que não está dito no processo. Porque nem tudo vai estar dito no processo. Mas a gente consegue entendendo as lógicas de estratificações sociais e essas dinâmicas de opressão de poder, né? Como é que isso se faz? E aí, por vezes, ela vai dizer, não, eu não trabalhava, eu era diarista, mas eu trabalhava na casa da mãe, da filha e da tia. Né? E aí você identifica, não, mas aí tem um grupo familiar utilizando dessa mão de obra, né? Embora ela não tenha, de fato, habitualidade em uma das residências, mas ela tem do grupo familiar. Né? Como é que a gente consegue configurar aí o vínculo empregatício? Então, são algumas nuances que, de fato, a gente tem que treinar entendendo que realidade é essa, que é isso, doutora Viviane trouxe um ponto que é muito importante. A nossa realidade é diferente, mas nossas realidades são diferentes. E se a gente se dispõe a fazer justiça social, é buscar entender essas realidades, ainda que eu não viva essas realidades. Eu não preciso ser uma mulher trans para entender que a realidade de uma pessoa trans é totalmente distinta da minha, enquanto a mulher cis. Eu não preciso ser uma pessoa lésbica para entender ou para buscar entender. E eu acho que essa é a grande nuance. A gente está achando que está tudo muito teorizado, mas a vivência não é teorizada. Experiência não é teorizada. Então, o que o meu corpo vai viver e vai sentir é meu. O que eu preciso entender aqui é como é que essa vivência ela tem ali uma matriz de opressão e que, de fato, é que eu consigo repará-la, entre aspas, né? Buscar trazer essa lógica de simetria dessa relação historicamente desigual para que a justiça possa, de fato, ser feita. E aí é essa perspectiva que a gente precisa ter. Entender que não é só olhar e dizer que é uma mulher negra que tem a mesma perspectiva. A gente está numa mesa de duas mulheres negras com perspectivas totalmente distintas. E é isso que a gente precisa visibilizar. São histórias, são pessoas com trajetórias distintas. E isso tem que estar no processo, ainda que não esteja nomeado no processo. Mas isso precisa ser visibilizado no processo, porque esse é o nosso papel. E o papel de vocês, mais do que o meu, né? Efetivamente. Boa tarde, professora. Parabéns. Reiterando aqui as palavras da colega Viviane. Uma dúvida, professora. A temática do colorismo, de algum modo, dialoga com o fenômeno da interseccionalidade e, em caso positivo, em qual das suas dimensões? Na dimensão de, em tese, tirar o lugar de fala de alguns que se declaram como tal, mas talvez o colorismo afastasse um pouco, ou na temática de gerar uma violência ainda mais acentuada a pessoas que guardam características mais destacadas? Entender raça como uma construção social e que sim, existe passabilidade e o colorismo ele vai explicar qual é a forma como o racismo ele de fato vai ocorrer enquanto um fenômeno mais direto e mais assertivo em pessoas negras retintas e pessoas negras não retintas. Isso aqui a gente está falando de uma categorização que sim interfere diretamente na formação dessa subjetividade, mas que não é do lugar de destituir outros lugares, é do lugar de entender como é que essas realidades são diretamente interseccionadas, são interpeladas a partir desses marcadores. Então, óbvio que eu só estou falando de uma pessoa negra não retinta, a forma como ela vai ser lida socialmente é totalmente distinta da forma como uma pessoa negra retinta é lida. E isso retira o direito da pessoa negra não retinta ser lida como negra? Não. Isso só mostra que as nossas experiências enquanto pessoas negras no nosso país é totalmente diferente. E aí que a gente está falando de país, mas a gente pode falar de região, como, por exemplo, no Sul, uma pessoa negra ela vai ser lida de uma forma totalmente distinta de uma pessoa não negra. Digamos assim, uma pessoa negra retinta vai ser lida de uma maneira distinta de uma pessoa negra não retinta, que aqui pode ser lida como branca, porque a gente tem uma forma de identificar pessoas negras distintas por região da própria Bahia. Mas, assim, o ponto que eu acho que é o que responderia é, quando eu entendo o colorismo como as múltiplas formas como a raça negra, de fato, coexiste e que existe um liame ali de passabilidade que vai ali estar dentro daquele caleidoscópio, que vai trazer mais proximidade de direitos e privilégios do que mais vulnerabilidade,
Aí eu consigo entender como é que a interseccionalidade vem ali e diz assim, olha, essa identidade ela é marcada a partir disso aqui, e que isso aqui interfere diretamente para essa posição de vulnerabilidade, e essa posição de vulnerabilidade é que eu tento buscar reparar a partir do justiça social que eu vou implementar. Né? Então, é muito do lugar de, não necessariamente, né, sobrepor, mas entender. São posições distintas, são formas distintas de coexistir, e que isso não afasta o racismo, isso muda a dinâmica. Né? Então, assim, quando eu estou falando de uma pessoa parda com deficiência, estou falando de um ponto. Quando estou falando de uma pessoa negra retinta com deficiência, estou falando de um outro ponto. E essas experiências, elas precisam ser legitimadas a partir dessa lógica. Tá, se eu estou falando de uma discriminação velada, uma discriminação direta, indireta, é mais fácil perceber quando eu estou falando de uma pessoa negra retinta. Porque, historicamente, a gente tem a exclusão social deste grupo. Mas, se eu estou falando de uma discriminação direta, é mais fácil perceber. Por exemplo, indireta, eu acho que falei certo. Se eu estou falando de uma discriminação indireta, voltado, por exemplo, para uma outra característica de escolaridade, eu consigo perceber ali uma perspectiva de pessoas negras não retintas sendo atingidas de uma outra forma. Né? Então, aí você vai fazendo meio que esse esforço para perceber como é que esses marcadores eles vão determinar esses outros lugares. Respondi? Muito bom. Doutora Cídia, muito obrigada. Em nome da Ajude 5, ali em nome da nossa diretora, a doutora Ana Paola, a desembargadora Ana Paola, agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade. A palestra foi excelente, não deixou nada a desejar em relação às da manhã. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade e participação. Obrigada a vocês pelo convite. Estou extremamente honrada, porque para mim, para além de um lugar simbólico, né, de fato, é um lugar que é necessário. Eu acho que a gente só consegue fazer essa transformação de fato se a gente conseguir se mobilizar. E eu, efetivamente, não trago verdades prontas. Eu quero entender com vocês como é que a gente muda esse mundo juntas. E é isso que eu continuo conclamando vocês. Então, muito obrigada pela atenção e pela escuta.